Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Estamos estudando aqui mais um capítulo do livro de Mateus, hoje o capítulo de número 7. Eu quero te convidar, queridos, a pegar aí caneta, papel, marca-texto, Bíblia, vamos estudar juntos, mas não só acompanhe o que eu estou lendo, acompanhe na sua Bíblia, faça um estudo minucioso, isso vai ficar gravado tão poderosamente na vida dos irmãos. Estou aqui com a minha Bíblia toda riscadinha já com os estudos de hoje, que eu já preparei aqui antecipadamente para estar junto com os irmãos, tá bom? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco? Pensa no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga. Algumas versões bíblicas vai dizer uma trave que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? E Jesus diz uma palavra que é muito dura: hipócrita. Tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Querido, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, por mais que isso pareça estranho, não é pecado você julgar situações para você tomar decisões. As pessoas confundem julgamento com tudo. Só que isso é uma questão de semântica, de interpretação. Por exemplo, se eu for lá em Salmos, capítulo de número 1, né? Vou pegar aqui só para os irmãos entenderem. Eu sei de qual, os irmãos também conhecem, Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Salmo 1, 1 e 2. Como é que eu sei quem que são os escarnecedores para eu escolher sentar ou não na mesa deles? Eu preciso olhar para as pessoas, para as suas atitudes, para os seus frutos e falar: não vou andar com vocês. Na verdade, você não precisa nem falar com a pessoa. Porém, faz-se necessário você fazer um julgamento daquele tipo de atitude que você está vendo, ou seja, pelos seus frutos os conhecereis. E nós vamos falar sobre frutos aqui. Mas há uma coisa diferente. Nesse julgamento que eu estou fazendo para tomar decisões, eu não estou dizendo para os escarnecedores: vocês estão condenados e vão para o inferno. Quem sou eu para fazer isso? Eu não os estou condenando. O julgamento é para eu escolher quais atitudes tomar. Ou seja, eu e você fazemos julgamento o tempo todo. Mas não é determinação de sentença. Eu não estou escolhendo para a pessoa o que ela vai ter. Até porque, até os escarnecedores, eu estou julgando o que eu vou fazer com eles sem conhecê-los totalmente. Quem conhece alguém totalmente? Na verdade, irmãos, nem nós que estamos casados com os nossos cônjuges conhecemos totalmente. Dentro da nossa mente, no nosso coração, passa tanta coisa. Nós participamos de um retiro espiritual esse final de semana na cidade de Piraí do Sul. E a irmã Deise Moitinho, irmã do nosso irmão pastor Amauri, lá de Campinas, ela ministrou a escola bíblica de forma maravilhosa e ela fez uma pergunta. Ela falou assim: qual de vocês tem coragem de, se pudesse, permitir que tirasse tudo da sua cabeça, colocasse num pendrive e colocar aquele pendrive numa TV, no computador e jogasse no telão para que todas as pessoas vissem o que passa na sua cabeça, não em todo o tempo, somente de hoje? Você teria coragem de deixar as pessoas ver o que você pensa? Irmãos, a reflexão foi tão interessante que por mais que a gente busque pensamentos sãos, como diz Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Ainda que a gente lute para ter esses pensamentos, de vez em quando a nossa mente vaga para um lugar que você não queria, mas ela foi, você tem que trazê-la. O apóstolo Paulo diz que ele tentava trazer ou trazia todos os pensamentos cativos a Cristo. Mas ainda assim, a nossa mente tem asas muito grandes, ela voa muito rápido. Para eu controlar esse tipo de pensamento, eu preciso estar alimentando constantemente a minha vida espiritual. Ainda assim, vai percorrer coisas na nossa cabeça. Mas eu preciso te deixar ciente de uma coisa que todos já sabem. Jesus Cristo conhece os nossos pensamentos, da hora que a gente acorda, inclusive os nossos sonhos enquanto estamos dormindo.
E ele sabe por que tais pensamentos percorrem a nossa mente, percorrem a nossa cabeça. Tudo baseado naquilo que nós vivemos diariamente, os nossos anseios, as nossas preocupações, a nossa correria, sabe? Tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos, é tudo interligado. E os nossos sonhos não são diferentes. A menos que Deus queira te falar alguma coisa por meio do sono, o restante é tudo fruto daquilo que você viveu enquanto estava acordado. Então, assim, queridos, julgamento é algo complicado, né? Agora eu preciso julgar que tipo de vida eu terei. Porém, Jesus disse o seguinte: antes de você julgar alguém, né? Você primeiro precisa tirar a trave ou a viga. Imagina uma viga, irmãos. Imagina uma viga de casa. Nós estamos falando aqui de Jesus, que era um carpinteiro, trabalhava com madeira bruta, não era MDF como nós temos hoje. Era madeira que era lavrada nas mãos. E Jesus estava falando, tira primeiro a trave que está no seu olho. Lembra que eu estou sempre mencionando que Jesus gostava de fazer certos exageros para que as pessoas ficassem cientes do que estavam fazendo estava muito errado? Aí ele diz o seguinte, tem um cisco no olho do seu irmão, pequeno. Aí você vai lá tirar. Mas tem uma trave enorme no seu. Como é que você vai tirar o cisco do olho do seu irmão com os seus olhos vendados? Beleza, olha o que diz aqui o versículo de número 6. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus não proibiu tirar o cisco do olho do irmão. Não proibiu. Mas ele disse que é para tirar, para ver claramente. Irmãos, quando eu e você tiramos a trave, a viga do julgamento, da falta de empatia, quando nós tiramos a trave, por exemplo, da falta de amor, quando nós tiramos a trave da falta de leitura bíblica, da falta de oração, da falta de disciplinas espirituais, nós conseguimos olhar para a pessoa que está com cisco no olho com um olhar diferente. O que Jesus queria dizer com isso é que quando nós estamos tentando ajudar alguém, tirá-la do caminho do pecado, ou dizer que ela está errada, nós estamos fazendo isso dentro de uma ótica de quem está no pecado. Agora, quando eu estou completamente absorto pela presença do Senhor e eu vou ajudar alguém em necessidade, é realmente ajuda. Eu não estou sendo hipócrita porque agora eu olho para aquela pessoa com misericórdia. Irmãos, tem pessoas que chegam para mim e falam, pastor fulano de tal, tem que ser cortado completamente de tal e tal coisa. Aí eu vou lá com o olhar de pastor e falo o seguinte, olha só, é tão difícil ganhar alguém para Cristo. Então, até para tomar decisões desse quesito, nós precisamos analisar com mais carinho e chegar na pessoa com misericórdia. Quem sabe o momento que ela esteja vivendo agora, estou fazendo uma hipótese, irmãos, o momento que ela esteja vivendo, ela não suporte uma repreensão. Então, o que eu faço? Primeiro, eu demonstro amor, carinho, respeito, para que ela espere de mim um conselho amigável e amável. Porque qual que é o objetivo final, a finalidade da repreensão? Não é derrubar a pessoa, não é acabar com ela. É instruí-la na justiça para que ela possa voltar aos caminhos do Senhor. Se a finalidade da repreensão fosse acabar com a pessoa, como estaríamos nós hoje na presença de Deus? O quanto você falhou depois que você se batizou? Quais os pecados que você cometeu depois que passou pelas águas? Depois que você fez aquela oração, dizendo, Senhor, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou te buscar mais, eu vou me envolver mais na sua presença. O quanto você já desviou desse propósito várias vezes? Eu, muitas, queridos. Porque eu estou sempre em falha, mas eu continuo todos os dias me reinventando. Isso é uma coisa que nós precisamos fazer e entender que eu e você precisamos estar sempre em mudança, sempre em transformação, sempre nos reinventando, porque até o pecado ele encontra espaços diferentes na nossa vida. Então eu dobro meus joelhos todos os dias, queridos, pedindo a Deus misericórdia por causa dos meus pecados. Mas o Senhor é pastor, irmão, quem é que não falha? Os pecados talvez mudam, mas a gente continua falhando, a gente falha talvez deixando subir algo no coração que não deveria estar ali. Às vezes a gente falha pensando mal de alguém e determinando um julgamento dentro de nós. A gente nem fala com as pessoas. A gente nem chega para elas e fala, tá assim, você tá errado. Não, essas coisas acontecem dentro de nós e se a gente não vigiar, aquilo se torna uma maçã podre. Irmãos, já viram numa fruteira, quando tem uma maçã podre, como ela contamina as demais frutas que estão ali dentro? Se você deixa esse tipo de sentimento dentro de você, tudo começa a ruir. Então é necessário que a gente comece a limpar todas essas coisas. Amém? Vamos continuar aqui, porque senão a gente vai ficar preso.
Aí Jesus diz no versículo 6: Não dei o que é sagrado aos cães, nem atire as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, ou seja, os porcos vão pisar, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão, que no caso são os cães. Você dá coisas sagradas para porcos e cães, eles não sabem dar valor. Os porcos destragam aquilo que tem valor, que são as pérolas, e os cães não dão nenhum valor às coisas sagradas. E eles vão vir e vão te atacar, falando-se aqui de cães perigosos, né? Então, queridos, isso aqui está muito claro. Quando nós tentamos transmitir algo espiritual para quem está no mundo, para quem não tem consciência alguma, e você está levando toda aquela preciosidade que eles não têm compreensão, não espere que eles deem valor. O que é necessário fazer? A pregação do evangelho de forma simples e clara, dizendo que o mundo está indo de mal a pior, mas que Jesus veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E o Espírito Santo vai fazendo essa obra no coração. Agora, estamos falando dos hipócritas. Jesus está no mesmo contexto, estamos falando dos fariseus. Quando ele dava todas essas preciosidades para os fariseus ouvirem, eles ainda vinham mais ainda contra Jesus. Olha quanta verdade, quanta coisa rica que Jesus deu de ensinamento enquanto estava vivo. No final foi morto pelos fariseus e pelos mestres da lei, aqueles que estudavam a Torá. É isso que Jesus estava dizendo. Ele não estava falando simplesmente das pessoas que não têm conhecimento algum, porque essas dificilmente elas serão tão rudes, mas aqueles que têm no seu coração a certeza de que estão tão bem e não precisam de ensinamento algum. Nós precisamos ser ensináveis. Não sei como é que é você, mas seja uma pessoa ensinável. Alguém que está disposto a aprender quando o Senhor tem algo para falar. O povo de Israel, mesmo vendo maravilhas e milagres no deserto, irmãos, eles blasfemaram contra Deus. Eles provocaram a ira do Senhor. Então, não é o quanto você viu Deus trabalhando. Não é o quanto você sentiu Deus te tocando. Você pode ter expulsado o demônio, você pode ter curado o enfermo, você pode ter ressuscitado defuntos. Jesus disse que no final, ele vai dizer para alguns: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nós vamos ler daqui a pouco. Versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batem e a porta se lhe abrirá. Jesus está dizendo assim: insistam, insistam, insistam. Pois todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, aquele que bate, se abre. Qual de vocês, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra, ou pedir um peixe, vai dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Olha o resumo da lei e o resumo do ensino dos profetas. Faça para as pessoas aquilo que você quer que elas façam para você. A não ser que você seja uma pessoa sadomasoquista, que gosta de sofrer, que eu acho que a maioria de nós não somos. Nós queremos ser amados, bem tratados, acolhidos. Queremos chegar perto de alguém e ser recebidos com um sorriso, não é? Nós queremos ser bem tratados em diversos locais. Uma vez eu fui numa dentista lá em Porto União ainda, e estava escrito no consultório dela, numa plaquinha bem pequena: gentileza gera gentileza, sorriso gera sorriso, empatia gera empatia. Era algo desse tipo, mas eu não me esqueço. Naquele momento eu já pensei, eu já tenho o costume de chegar perto das pessoas e sorrirem simpaticamente. Aqui vai ser mais ainda porque teve essa pequena cobrança. Então, irmãos, isso resume a lei e os profetas. Verso 13, entrem pela porta estreita, pois é larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Verso 14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Por que algumas pessoas têm dificuldade em encontrar a porta estreita? É porque o caminho da porta estreita, ele é todo estreito e espinhoso. E ninguém quer andar por caminhos espinhosos, mas aqueles que encontram a porta é porque percorreram o caminho. Irmãos, se você encontrar 2 caminhos para você fazer alguma coisa, e na maioria das vezes tem até mais, escolha o mais difícil. Para quem está fazendo exercício físico, muitas das vezes quando começa, escolhe o caminho mais fácil. Faz mais leve, vai 1, 2 vezes por semana. Aqueles que se dedicam a fazer aquilo de forma plena, às vezes sofrido, na verdade, às vezes não, sempre sofrido, essas pessoas encontram. Quando nós buscamos fazer alguma dieta, foi falado essa semana aqui nos nossos devocionais sobre reeducação alimentar, lembra? Alguns irmãos pedindo. Irmãos, é complicado demais. Quem já fez ou quem está fazendo sabe o quanto é difícil você olhar para coisas maravilhosas e falar assim: eu não vou comer.
Porque o caminho, ele é todo estreito, ele é todo apertado e sempre tem algumas abnegações que eu tenho que fazer. Eu tenho que repudiar algumas coisas e falar assim, não vai dar, obrigado, sabe? Se eu fizer isso em todas as minhas oportunidades de vida, todas as situações que acontecerem, alguém me deu um trabalho para fazer, tem um jeito fácil e tem um jeito mais complexo. Irmãos, o jeito mais complexo, mais complicado é sempre o que traz melhor retorno. Se você puder, anota isso em qualquer lugar. As coisas mais difíceis sempre trazem o melhor retorno. As coisas que mais causam desconforto sempre trazem um retorno melhor. As coisas que mais exigem de nós sempre trazem uma recompensa maior. Deixe isso registrado, isso faz toda a diferença. Cuidado com os falsos profetas, versículo 15. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Depois dessa aqui eu vou até tomar um café sem açúcar. Vocês reconhecerão por seus frutos. Você pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então não adianta falar assim, Deus é meu Pai, Jesus é o meu Senhor, o Espírito Santo habita em mim. Se não faz a vontade de Deus, você está enganando a si mesmo. Quem não pratica a vontade de Deus, engana a si mesmo. Em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos milagres, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Jesus que está dizendo. Imagina, Jesus volta glorificado, olhos como chama de fogo, cabelo brancos como a lã branca, os pés com latão reluzente, olha para você e você fala, Senhor, eu estou subindo porque eu fiz isso, aquilo em teu nome. Ele vai falar assim, apartai-vos de mim. Aquela voz de muitas águas, eu não vos conheço. Irmãos, Deus me livre de passar por esse momento. Então dê frutos. Pastor, mas eu não estou dando fruto nem mal, nem bom. Irmãos, não tem como você ficar no meio termo. Se você não está dando fruto bom, frutos ruins estão saindo de você. Pergunta às pessoas à sua volta, veja como está o resultado. Eu e você precisamos frutificar em toda boa obra. Frutificar em toda boa obra. É assim que os filhos de Deus devem caminhar. Versículo de número 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Presta atenção. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque seus alicerces estavam na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Algumas versões, como um louco. Lembra que nós falamos essa semana também? Como um louco que construiu a sua casa sobre a areia. Isso é figura de linguagem, tá, irmãos? É só para nós entendermos que tipo de construção eu e você estamos fazendo nas nossas vidas. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. E deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua ruína. A mesma coisa aconteceu com quem construiu a casa na rocha e com quem construiu a casa na areia. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e caiu a chuva. Veio tudo sobre essas vidas. Irmãos, nas nossas vidas, a nossa construção, ela vai estar sempre sendo provada pelo Senhor e pelas circunstâncias à nossa volta. Será que nós estaremos de pé depois de um acontecimento tão forte? Por exemplo, veio a pandemia. Foi um ano ali muito estranho, totalmente diferente. Tem pessoas que saíram da igreja na pandemia e até hoje não voltaram. Elas até dizem que estão com Deus, mas os frutos mudaram completamente. Transbordou a chuva, sopraram os ventos e o rio veio de encontro a ela. E essas pessoas não se firmaram. Às vezes eu e você passamos 2 semanas que não pudemos ir na igreja. Quando vai na 3ª semana você fala, hoje eu estou sem vontade, já fica em casa. Nada pode acontecer de diferente na nossa vida que a gente já desanima, irmãos. Até quando nós vamos ser inconstantes assim? E se eu me tiver que mudar por algum motivo para uma cidade que não tem igreja da mesma minha? Eu não vou para igreja nenhuma, não vou buscar o Senhor, o que eu vou fazer? Irmãos, a maturidade precisa chegar para todos nós. Efésios capítulo 4, versículo 8 em diante, vai falar sobre Jesus ter subido aos céus, levar cativo o cativeiro, dar dons aos homens, apóstolos, profetas, pastores, mestres, tudo para que todos nós cheguemos ao aperfeiçoamento, à medida da estatura, da plenitude de Cristo.
Deus quer que eu e você cresçamos e nos amadureçamos. Não dá para tomar as mesmas atitudes todas as vezes. O apóstolo Paulo diz para uma de suas igrejas que ele pastoreava: de vós, amados, eu espero coisas melhores. Deus espera coisas melhores de mim e de você. Não sei há quanto tempo você que está me assistindo está na igreja, se diz cristão, já foi batizado. Para aqueles que têm 1 ano, máximo 2 de batizado, dá para entender muita coisa, mas quem tem mais tempo que isso, é necessário amadurecimento. Precisamos crescer sim. Para finalizar, versículo 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Os mestres sabiam tudo, mas não tinham autoridade. Pastor, mas e nós? Como é que nós vamos fazer? Irmãos, Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal. Quando Jesus subiu para o céu, depois de ressuscitado, ele deu autoridade para mim e para você. Pastor, como é que eu pego essa autoridade para mim? É através de uma constância. Nós vamos recebendo porções do Senhor a cada instante. Mas como assim? Eu não vou receber de uma vez? Como é que eu vou sair pregando? Irmãos, olha a parábola dos talentos. Deus deu 5, 2 e 1. Ele olhou para cada um daqueles homens, daqueles administradores, e deu segundo a capacidade. Só que todo aquele que trabalhou e multiplicou, o Senhor colocou num lugar melhor. Ele falou: entra no gozo do seu Senhor. O problema é que eu e você às vezes queremos ter tudo na mão de uma vez para a gente começar a fazer. Irmãos, quem espera isso não faz lugar nenhum, sabe? Então nós precisamos buscar no Senhor, tomar posse daquilo que Ele já nos entregou. Ele nos deu autoridade. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se tomarem alguma coisa mortífera, mal nenhum vai alcançar. O que nós precisamos fazer? Qual que é o primeiro ponto? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não espere sentado as coisas acontecer. Leia a palavra como nós estamos lendo. Acredite, tenha fé de que o Senhor falou para você e comece. E o Senhor vai te colocando, te galgando cada vez para lugares melhores, porque Ele só vai dar semente para quem semeia. Fala para mim se o Senhor vai encher a mão de semente de quem não sai para o campo para semear. Qual o sentido disso? Que o Senhor nos ensine, queridos, todos os dias, a fazer a vontade dEle, do jeito dEle, no tempo dEle, e não escolher a porta mais larga, o caminho mais fácil. Sempre o caminho mais difícil é o que traz mais recompensas. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo.